Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo isso. Sou o Fábio Hansen, consultor certificado pelo Infusionsoft, da Babel Team, e eu vim hoje aqui falar com você sobre um bloqueio ou suspensão do envio de e-mails da sua conta Infusionsoft ou Keep, tá? Algumas pessoas receberam um e-mail e essa gravação, então, é para você, tá? Caso você tenha recebido um e-mail do Infusionsoft ou da Keep, re referente à suspensão dos seus envios de e-mails, eu quero falar com você hoje para vocês entenderem o porquê de você ter recebido isso, o porquê disso ter acontecido, porém, especificamente, como remover esse bloqueio e o que fazer para que ele não torne a ocorrer, tá bem? Então, para vocês que receberam, o assunto do e-mail tem a ver com suspensão ou email compliance, tá? Então, se vocês quiserem buscar depois por esse assunto dentro da conta de vocês, dê uma olhada lá. Caso vocês não tenham recebido, mas estão com a conta bloqueada, me dá um toque ali pelo WhatsApp ou por e-mail, onde vocês preferirem, por onde a gente normalmente conversa, que eu entre em contato com o pessoal do Infusionsoft para entender para quem foi enviado e a gente pode fazer alteração disso também, beleza? Show. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é explicar o que aconteceu. Essa suspensão de imediato, né, algumas pessoas já haviam recebido alertas anteriormente de outras vezes, e aí puderam fazer a higienização da sua base de dados sem que os seus envios fossem efetivamente suspensos de imediato. Claro que há um período, né, geralmente ali de 15 dias, do primeiro alerta até o momento que a conta é efetivamente bloqueada para os envios, você não fica com o acesso à conta bloqueado, tá? É só de enviar e-mails, tanto de broadcast quanto das automações, tá? Então é envio geral da conta. Mas agora esses bloqueios que estão acontecendo, eles estão sendo de imediato. A suspensão é efetiva, do momento, tá? Então assim, você recebeu o e-mail, sua conta já está bloqueada, você não está recebendo nenhum tipo de alerta. Por que que eles fizeram isso? Primeiro porque boa parte dessas contas já havia passado por outros alertas e bloqueios. Então tem um histórico problemático, tá? E aí por isso que agora eles estão fazendo bloqueio de imediato e sugerindo o uso de ferramentas terceirizadas ao Infusionsoft, né? Então não é uma ferramenta do próprio Infusionsoft, mas uma ferramenta que possa fazer a verificação da autenticidade dos e-mails da sua base de dados. Eles dão algumas sugestões, mas aqui a gente está sugerindo um serviço brasileiro que é o Safety Mails. Então, se você quiser utilizar essa ferramenta, depois entre em contato comigo ou alguém da equipe que a gente pode orientar melhor em relação a isso, ok? Então, eh, tem esse histórico de problema. Então, pessoas que já receberam alertas antes, contas, né, desculpa, contas que já haviam recebido esse alerta antes e mesmo que tivessem feito a higienização antes do bloqueio, eles também identificam como contas problemáticas porque passaram por algum tipo de alerta ou levantou bandeiras vermelhas, como eles costumam chamar nos Estados Unidos, né, bandeira de alerta. Então, o motivo do bloqueio imediato é por isso, contas que já haviam tido problemas no passado, mesmo que estivessem feito a higienização antes, tá? Porque em algum momento voltaram a ter esse problema, ok? Então, esse é o motivo pelo qual teve esse bloqueio de imediato. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui? Como vocês vão fazer essa higienização, tá? Então eu estou aqui com a conta do Infusionsoft aberta, compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu estou numa conta teste minha, tá? Então, aqui, para muita gente, vocês já devem estar cientes de onde vir, é aqui na coluna do Marketing, Reports, Email Status Search, tá? Isso é onde a gente vai vir no Infusionsoft para fazer essa busca. Tá? Você deve cair nessa tela aqui, que é onde você pode inserir os critérios para buscar pelos seus contatos. Na conta do Keep, você vai vir aqui em Reports, Email Engagement Tracker, e você vai cair na mesma tela ali do Infusionsoft, ok? São as mesmas opções. Beleza. Então aqui,
A primeira coisa que vocês precisam saber é: os contatos que estão nesse status aqui de unengaged non-marketable para baixo, eles já não recebem mais e-mails da sua base de dados, não recebem mais e-mails da sua conta em Infusionsoft. Ou seja, o que eles estão atrapalhando aqui? Eles estão atrapalhando o limite de contatos que você pode ter dentro da sua base de dados. Mas como eles já não recebem mais e-mails, eles não são problemáticos em termos de entrega e reputação dos servidores e do seu domínio utilizado como remetente, certo? Então você pode fazer a limpeza desses contatos, porque isso vai fazer com que você não sofra um upgrade automático da sua conta pelo volume de contatos, mas eles não interferem na qualidade da entrega dos seus e-mails. O que vai interferir na qualidade da entrega dos seus e-mails? As pessoas que estão nesses status aqui, ou seja, são pessoas que estão nos status que vão receber os seus e-mails, mas não estão interagindo com eles, ou seja, não abrem ou não clicam nos links dentro deles, ou não estão preenchendo formulários criados dentro do Infusionsoft, com o uso do código HTML dos formulários do Infusionsoft, ou as landing pages criadas na automação. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês podem identificar esses contatos que estão recebendo, mas não estão abrindo os seus e-mails. A gente tem alguns campos a serem utilizados para isso. O primeiro deles é esse aqui, ó, Last Engagement Date, que aqui eu posso buscar os contatos que não tiveram engajamento há um mês ou mais, ou seja, há mais de 30 dias, pelo menos, não tiveram engajamento nenhum. A mesma coisa para 3 meses, 6 meses e 12 meses. Então, se eu seleciono o primeiro aqui, ele vai me trazer todo mundo que seu último engajamento foi há 30 dias ou mais, tá? A mesma coisa para os outros períodos aqui, os outros critérios. Então, isso aqui você pode ter já uma primeira noção de quantos contatos estão sem engajamento. Dentro do sistema, o que ele considera como engajamento? Preenchimento do formulário do Infusionsoft, ou seja, o HTML ou a landing page, criada dentro das automações do Campaign Builder, clique de link do e-mail e abertura do e-mail. Pode parecer redundante, mas a abertura dos e-mails, como muitos de vocês já sabem, não é 100% confiável. Por isso que o clique também entra aqui nesse critério. O outro campo que pode ser utilizado é o Last Engagement Interval. Aqui eu consigo selecionar períodos, ou seja, intervalos específicos. Então, se eu seleciono algum período vigente, ou seja, o mês de julho, que é o período vigente que estou agora na gravação desse, desse webinário, né? Hoje é dia 23 de julho de 2020, aqui eu vou trazer todo mundo que teve o seu último engajamento nesse período, ou seja, contatos que estão efetivamente engajados, tiveram o último engajamento nesse mês ainda, nos últimos 23 dias, para ser mais objetivo. Agora, se eu faço uma busca por contatos que tiveram o seu último engajamento de janeiro até junho, por exemplo, eu já estou trazendo contatos que tiveram seu último engajamento de 30 dias para trás, né? Então eu tenho pessoas que seu último engajamento foram de 30 a 6 meses atrás. Então são pessoas que efetivamente não estão mais engajadas. E são pessoas que provavelmente que se estão recebendo e-mails ainda, estão ferindo a minha reputação. Então no Last Engagement Interval eu posso trazer um intervalo vigente e trazer contatos que estão efetivamente engajados, ou eu posso botar um período para trás e puxar contatos que não estão mais engajados, ok? Então aqui deixa eu zerar isso. E vou pular aqui para o Miss Criteria. Aqui no Miss Criteria a gente tem outros 3 campos que podem ser utilizados para isso também. Mas eu quero só deixar claro aqui que vocês podem utilizar essas buscas de não engajamento ou do engajamento com tags também. Então vocês podem associar esses engajamentos ou períodos de não engajamento com tags específicas e ver, claro, por produto ou por negócios que vocês têm dentro da conta de vocês, ou por status, seja lá qual for os que vocês estão utilizando, prospecto, cliente, afiliado, todos esses vocês podem cruzar essas buscas com o ter e ou não ter determinadas tags. Então vocês podem fazer buscas segmentadas também. E aqui embaixo vocês têm esses outros 3 campos: data da última abertura, data do último clique em links dentro de e-mails e data de último preenchimento de formulários.
os formulários de HTML do Campaign Builder ou a landing page também do Campaign Builder. E aqui vai funcionar como o Last Engagement Date, que vocês podem selecionar períodos vigentes. Posso botar só dessa semana aqui, do dia 20 ao dia 23. Então, ele vai trazer todo mundo que teve uma última abertura nesse período. Então, eu estou trazendo contatos que estão efetivamente engajados. Ou posso fazer a busca por contatos que tiveram o seu último engajamento há mais tempo. Vou botar aqui até junho. Então, tiveram seu último engajamento há um mês ou mais. Então, são contatos que não estão mais tão engajados. Eu posso fazer a busca. Aqui provavelmente não vai me trazer muita coisa, porque é uma conta teste, então está trazendo eu mesmo aqui. E aí vocês podem selecionar aqui as ações e exportar essa base de dados. Vocês não precisam perder ela como um todo. Vocês podem fazer remarketing em Facebook, Instagram, Google, que é interessante, com convite a se recadastrarem da base de dados de vocês, e depois vocês podem deletar esses contatos. Vocês não têm que necessariamente deletar os contatos dentro da base de dados de vocês. Vocês não podem mais enviar e-mails para eles, a menos que eles se recadastrem ou voltem a se tornar contatos engajados com material que já havia sido previamente enviado. Claro que se eles se recadastrarem na base de dados, vocês vão poder voltar a enviar de imediato qualquer conteúdo. Então, se eles preenchem um formulário para baixar um e-book, ao preencher aquele formulário, o e-mail já vai ser disparado porque o sistema entende um novo engajamento e já envia e-mails para eles, ok? Então, essa era a forma de se fazer a higienização. Eu quis passar aqui os campos que podem ser utilizados porque muitas vezes as pessoas estão removendo só contatos que já não estão mais recebendo os e-mails. Então, é importante vocês entenderem como se faz essa higienização. Então, agora o próximo tópico que eu quero falar com vocês é sobre o prazo. Em geral, os alertas anteriores que haviam sido enviados para as pessoas que já passaram por esse tipo de problema anteriormente, ao preencher o formulário, vocês 4 horas depois, no máximo 4 horas depois, a conta já voltava a, já perdia o bloqueio, né? Então, vocês já voltavam a ter permissão para envio de e-mails. Agora, com esse novo bloqueio que está sendo feito, essa suspensão que está sendo feita, que é de imediato, o prazo é um pouco mais longo. Então, façam a higienização, preencham o formulário que vai ser enviado junto com esse material e caso em mais de 4 horas não tiver sido liberado, entre em contato com a gente para a gente poder ir falar com as pessoas do Infusionsoft e ver qual o prazo que eles podem passar, se é que eles estão passando algum prazo. Então, normalmente é de até 4 horas, mas agora nesse novo sistema, né, nesse novo bloqueio que está ocorrendo, a gente não está com um prazo certo para todos. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, a gente vai entrar em contato direto com o pessoal da Infusionsoft e tentar um prazo lá específico da conta de vocês, ok? Outras duas coisas que são importantes vocês terem em mente é fazer sempre o double opt-in. Então, na entrada, o double opt-in é a confirmação, é o recebimento de um e-mail com um link a ser clicado, e aí ele clicou naquele link, você passa a se comunicar com o restante da estratégia de vocês. O ideal, a recomendação é que pessoas que não façam double opt-in, ou seja, você mandou um primeiro e-mail com o link, ele não clicou. Mandou um segundo e-mail com o link, ele não clicou, você interrompa a comunicação com aquela pessoa, com aquelas pessoas, porque provavelmente eles vão continuar sem interagir com o seu conteúdo. Não é regra, não é obrigação, mas é uma recomendação muito forte que se faz, especialmente no início da comunicação. Se a pessoa preencher um formulário para receber um determinado conteúdo, e aí em 2 ou 3 tentativas, não mais do que isso, o recomendado, ele não interage, ou seja, não abre, não clica, provavelmente aquela pessoa não vai mais interagir. E aí, geralmente, porque são e-mails de spam trap, e aí tem um outro material também que a gente pode enviar junto que fala sobre todos os status de e-mails que podem prejudicar vocês, ou e-mails que não são da pessoa que preencheu. Infelizmente, isso ainda acontece. Então, por isso que na entrada já a gente já deveria eliminar esses e-mails que não tiveram engajamento. Tá? É muito importante que isso seja feito. E o Double Opt-in vai ajudar bastante isso. E, por último, a importância da segmentação. Então, quanto mais segmentado você é,
melhor vai ser o resultado que você vai ter. A segmentação pode ser por interesse, ou seja, se as pessoas se cadastraram na minha base de dados para receberem conteúdo de um assunto X, eu só vou me comunicar com aquelas pessoas sobre o assunto X, a menos que elas demonstrem interesse em outros assuntos. Seja porque eu fiz um convite, ou seja porque eles encontraram um outro formulário desse outro assunto e se cadastraram nele. Por quê? Se eu tenho uma base de dados grande, que tem diversos assuntos ali, diversos interesses, diversos assuntos, e estou mandando para todos de um assunto só, os que se cadastraram para outros assuntos podem não se identificar com aquilo, podem não abrir, o que já é ruim, ou pior, eles podem reportar aquilo como spam. Então, sempre segmentar por assunto também. O outra segmentação é comportamental. Então, mesmo que a pessoa tenha se cadastrado para receber comunicação do assunto X, se eles comportamentalmente não estão demonstrando interesse mais, ou seja, não estão mais abrindo aqueles e-mails, talvez eles tenham perdido interesse. Talvez eles já tenham solucionado o problema deles com algum concorrente, ou aquele problema já foi eliminado por vocês mesmos, pelo conteúdo que já havia sido previamente enviado. Então, se a pessoa, pelo comportamento dele, não demonstra mais interesse, você não deve mais enviar e-mails para aquela pessoa, que era justamente o que a gente estava demonstrando aqui, que era remover os contatos não engajados. Então, mesmo que eles tenham demonstrado interesse em algum momento, não significa que para o resto do momento, o resto do período de vida deles ali na base de dados, eles ainda tenham interesse, por diversos motivos. Perderam interesse naquele assunto, já resolveram, aquele assunto já não é mais um problema urgente a ser resolvido, foi colocado de lado, enfim. Então, tanto a segmentação do interesse dela quanto o comportamental, que seria abrir, clicar, preencher, comprar, etc., elas são indicativos de quem deveria continuar recebendo conteúdo sobre aquele assunto específico, certo? Pessoal, era isso. Tentei resumir o máximo possível que dava aqui para a gente não ter também um webinar muito extenso, mas eu queria passar e tocar nesses assuntos muito importantes que qualquer pessoa pode acabar tendo, né? Então essa higienização não é só para quem teve problema, todo mundo que opera estratégias de e-mail marketing devem fazer essas higienizações periodicamente. E o período dessa higienização deve ser de acordo com o volume de e-mails enviados. Então, se, por exemplo, vocês não enviam e-mails todos os dias, eu sugiro que a higienização seja feita a cada 5 ou 7 dias, porque vocês estão mandando um volume de e-mails bastante grande. Se vocês enviam e-mails a cada 15 dias, o seu período de higienização já pode ser aí a 30, 45 dias, a, a cada 30 ou 45 dias. Então, isso deve ser calculado de acordo com o volume enviado um volume de e-mails enviados dentro de um determinado período, por semana ou por mês, tá? Mas é preciso ser calculado especificamente dentro da estratégia de vocês. Se vocês mandam mais de um e-mail por dia para essa base de dados, então o período deve ser menor ainda. E claro, é aquilo. Se vocês estão mandando mais de um e-mail por dia para as pessoas, e esses e-mails têm o mesmo objetivo, ou seja, eu estou mandando um e-mail para elas comprarem o produto porque é o dia do fechamento do carrinho. Se a pessoa já abriu o primeiro e-mail e não comprou, eu não sugiro mandar um segundo ou terceiro e-mail, porque elas não foram convencidas. Ou se ela comprou, se ela abriu e clicou, mesma coisa, não mandar os outros dois, porque você tá convidando a pessoa a fazer uma ação que já foi feita anteriormente, se cadastrar para um webinário ou qualquer coisa do tipo. Então, fiquem bem atentos ao que está sendo enviado, não só para quem está enviando 3 e-mails num dia, mas se você está enviando mais de um e-mail para aquela mesma pessoa, independente do período, convidando a fazer uma determinada ação que já foi feita anteriormente e você consegue resolver isso dentro do Campaign Builder do Infusionsoft e do Keep, porque são iguais, você consegue construir uma automação ali que só vai fazer um segundo ou terceiro envio para quem não tiver feito aquela ação. Claro que isso precisa estar configurado dentro da automação, mas é possível fazer isso de forma estrutural dentro das automações. Então tomem cuidado, evitem mandar e-mails que convidem à mesma ação para quem já tomou aquela ação, para vocês não terem problemas de pessoas receberem a mesma coisa de novo e acabarem não abrindo ou pior, reportando spam, tá certo? Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, a todos que ficaram até o final. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem super à vontade para entrar em contato com a equipe da Babel. A gente está sempre aqui à disposição para ajudá-los.
E, bom, espero que vocês consigam seguir aí todas as instruções para vocês não terem mais problemas, caso tenham tido, ou que não tenham problemas caso não tenham tido ainda nenhum problema com suspensão ou alerta de possível suspensão, ok? Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Tenham um bom dia, um bom trabalho.